Essa cantiga é velha, pode ter milênios. Há notícia de carros de boi no Egito, na Babilônia, entre hebreus, fenícios e chineses. A carroça, puxada por até 50 juntas de bois, atravessou várias civilizações. Durante séculos, foi o único meio de transporte de cargas e pessoas. Com o tempo, foi sendo substituído por cavalos e burros, até quase desaparecer depois do caminhão. Ainda é usado na lida das roças pobres, mas resiste principalmente como símbolo histórico. O lamento de um tempo passado, o romantismo caipira mais genuíno, um veículo grosseiro e rude, carregado de paixão. O carro canta e o menino candeeiro chora em silêncio. É saudade. Por que você tá com o olho cheio de lágrimas? Tá com saudade? Você gosta muito? Gosto. A pandemia interrompeu os desfiles de carros de boi em Goiás há quase 2 anos. A Covid calou os rangidos das rodas, para lamento dos carreiros. O povo tá doidinho, os carreiros, tem carreiro, você não pode conversar com ele, ele chora. Porque a vida, eu, por exemplo, eu não posso estar falando muito, porque logo vocês vão ver, né, a enchente aí. Um dos primeiros meios de transporte utilizado pelo homem resiste ao tempo e carrega história. Até o século passado, os carros de boi tinham grande participação não só na zona rural, mas também na construção das cidades. Uma junta de bois foi o trator, que faltava nos primeiros dias de Goiânia, por exemplo. Damolândia, cidade que fica a 64 quilômetros da capital, ficou conhecida por montar uma das maiores apresentações de carros de boi. Não é à toa que leva o título de Cidade dos Carreiros. Hoje já sai de Damolândia 70 e tantos carros, muitas carroças, jipe, gente a cavalo e gente a pé. A cidade virou uma festa no dia da saída de carro de bois. A cidade tem pelo menos 80 carreiros. Arilson é um deles, 52 anos de vida e 30 de carro de boi. Só eu da família que gostei assim, do carro de boi, sabe? Aí eu achava bom, mas na época a gente não tinha condição, não tinha nada. E veio, ajudava fulano a arar, ciclano, achava bom e tal. Aí depois que eu casei, vim pra cá, meu sogro tinha a tenda dele e eu gostava demais, aí nós fui trabalhando e consegui comprar uns boizinhos e mexer também e tá até hoje. O carro fica assim, protegido, e exige força para sair do repouso. O carro de boi já transportou muita carga e muita gente também. Hoje ele é a estrela dos desfiles, em eventos que celebram o nosso passado primitivo. As teias de aranha deixam claro que o carro está guardado há muito tempo, só não está esquecido. Isso nunca. Se eu falar para você, eu até arrepio. Isso aqui, eu acho que não sai daqui nunca, eu acho só depois que eu morrer. Para montar uma equipe capaz de levar o carro sem sustos, é preciso primeiro amansar o boi. A história fala de carros com até 50 juntas, 100 animais. Já pensou se a manada desembesta? Tonelada de animais sem controle? O boi só parece meio sonso, mas amansar o bicho não é tarefa simples. E vai pegando até eles aprenderem. O ouvido deles é melhor do que o da gente. Tem certas mansas que fica, só não fala. Só falta falar? Só falta falar. Cada dupla ou junta tem uma função especial na boiada. Guia, pé de guia, meio, pé de coice e coice. As duas mais importantes são a junta de guia, que precisa obedecer bem a voz do carreiro, ser inteligente, e a pé de coice, que precisa ser forte, é a tração do carro. Para fechar o trabalho em equipe, na frente segue o candeeiro
e ao lado o carreiro. Vez ou outra uma junta se solta. E aí, meu amigo, haja grito e conversa. Isso é normal, nós estamos acostumados com isso, boi descangar. O carro, os boi não dá conta de arrastar o carro, os boi brabos descangados dá trabalho para cangar. São 46 anos andando lado a lado com o boi. Coisa fácil para o Reis. Para ele, difícil mesmo é conviver com gente. E tolerar o Luizinho doido, que é mais difícil. Quem é Luizinho doido? Aquele homem lá, ele é difícil tolerar ele. Ele é mais difícil que os boi? É mais difícil que os boi. Nossa, seus boi sem dúvida, o Luizinho não tem jeito não. O carro de boi anda, em média, apenas 5 km por hora, o que transforma qualquer viagenzinha numa longa aventura. Ao contrário das comitivas de peões boiadeiros, que em geral só tem homens, o carro de boi levava meninos e mulheres. Quem vai contar é a Maria Aparecida, que está preparando uma daquelas coisas boas no fogão a lenha. Sei que todo mundo que come uma comida feita no fogão caipira sempre fala: nossa, a comida no fogão caipira é bem mais deliciosa. Era a maior dificuldade, porque para ir para Trindade, por exemplo, era muito difícil. Porque não tinha fogão a gás, não tinha... Hoje tem lampião, naquela época nem lampião a gente não usava era lamparina. A história tem registros de carros de boi há 6.000 anos. Já era conhecido dos chineses e hindus, também de egípcios, babilônios, hebreus e fenícios. Mais tarde foi utilizado por europeus para colonizar as novas terras na África e na América. Por volta do ano de 1600, do século XVI, introduziu-se, ao nosso entender, o que nossas pesquisas demonstram, que introduziu-se o carro de boi aqui no estado, no país, e no século XVIII no estado especificamente. Estamos no centro do país e para transportar esse material do litoral até aqui era muito complicado. Nós não tínhamos estrada, ainda não tínhamos ferrovias, então esse transporte, por conta do peso desse material, era feito basicamente no carro de boi. Em 1940 circulavam pelas fazendas do país mais de 200 mil carros de boi. Na década de 50 eles foram substituídos pelas mulas, depois tratores e depois caminhões. Hoje não existe uma estatística da quantidade de carros de boi que existe em nosso território, mas muitos fazendeiros mantêm essa tradição sertaneja na vida rural. Serve nós até hoje. Puxar lenha, puxar madeira, puxar milho. O carro da Maria, acredite, já serviu até como trenó, isso mesmo, trenó. Passou até no jornal, né, que Papai Noel ia chegar de helicóptero e aquele ano chegou de carro de boi. Ao longo desses 67 anos de vida e 53 de carreira, Maria combinou o carro de boi com a vida simples da roça. Vive cercada de flores, árvores frutíferas e de memórias vivas na sala de casa. São prêmios que ela conquistou em desfiles de carreiros e fotos de um bocado de anos atrás. Coisas afetivas que ela preserva com muito carinho. E olha que quando alguém falava numa viagem de carro de boi, ela era a primeira a pular fora. Mas sempre fala, não vou, não vai dar na hora, não aguenta não. Vai mesmo. O velho carroção de madeira rústica vai em comitiva uma vez ao ano para Trindade. Lá, os tons graves ou agudos que saem do eixo das rodas ecoam por toda a cidade. Desde 2019, o rangido dos carros não é ouvido por lá. A pandemia deixou uma saudade surda, absurda, para quem tem sangue e coração de carreiro. Mas vai voltar uma hora, né? Tem que confiar. Tanta emoção assim é porque o menino de 11 anos nasceu vendo o pai no carro de boi e logo cedo virou o comandante da boiada, o candeeiro, aquele que vai na frente. É quase sempre o menino. Tem buraco, vê se tem pau. E aí quando você vê se tem algum problema na estrada, o que você tem que fazer? Parar os bois e falar pro meu pai. E você gosta dessa função? Sim. Por quê? Ai. Porque as que atrás é mais difícil pra mim. E na frente é de boa? Na frente é de boa. Por que você tá emocionado? Por que você tá com o olho cheio de lágrimas? Tá com saudade? A pandemia também tirou a alegria do Eugênio. Uma não, 8.
ele vendeu os bois que compunham o carro. Ficou sentido de vender, porque os bois muito mansos. Até minhas netas achou muito ruim vender os meninos, meus filhos. Enquanto isso, o carreiro, desde os 6 anos de idade, mantém pelo menos o carro, assim, guardadinho. Não, esse tá lá. Esse aí não vende, não. Por quê? Esse aí vai ficar para meus netos. E vez ou outra revisita as memórias da estrada nas fotos, do tempo em que era preciso revelar o filme. O Reis também teve que deixar de lado o que mais gostava de fazer, construir carro de boi. A oficina foi até desmontada depois da Covid. Parou, tá com 3 anos que nós não mexe. A gente mexe com carro de boi, reformando, aí vem um rumar para trazer, vem muita gente. Aí nós fica conversando, tem amizade com todo mundo, né? É uma paixão ou uma doença, como diz o José. Eu sou caminhoneiro, né? Eu já trabalhei em caminhão, já trabalhei lá para Goiânia. Pô, só para quebrar gás, mas já trabalhei. Mas a minha doença, esse eu sei tudo. E ainda vou mostrar os meus serviços. Ser carreiro é privilégio. Você põe ela na estrada, que o carro começa a cantar, que você avista os companheiros, que você avista a companheirada lá na frente, é muito prazeroso, sabe? E parece que a união da gente é muito grande, não tem briga, não tem discussão. Você vê, a gente posa num local, ninguém rouba nada de um do outro, todo mundo tem uma confiança muito grande, sabe? É muito prazeroso. O carro de boi tem tanta história e importância que é reconhecido pelo IPHAN como patrimônio imaterial do país. Tanto é que o Instituto vai lançar um e-book, um livro eletrônico, ensinando passo a passo para construir um carro de boi. E a intenção do IPHAN é preservar esses conhecimentos. De que forma? Efetuando uma pesquisa mais aprofundada sobre esses modos de fazer e essa tradição e manter preservada agora nos e-books. O carro de boi é herança das mais nobres do nosso patrimônio rural. É memória afetiva que o carreiro não abre mão. Os carretões de madeira levam na bagagem partes da vida de gerações. Pirracentos venceram o tempo e a modernidade. O carro de boi é eterno, é inspirador. Não é que a nossa região aqui queira se engrandecer. Carro de boi tem um segredo que todo mundo tem que conhecer. É quando o carro está cantando e o carreiro começa a sorrir e gritar. Aqui é o choro da madeira com as duas partes para apertar. Devagar e sempre, ele certamente ainda vai longe. Enquanto houver carreiros orgulhosos da roça, cientes desse patrimônio ancestral, guardiões da história, o carro de boi ainda vai ecoar o seu lamento de saudade por muitos lugares e por muito tempo. E carro de boi é dessas coisas que só Goiás que tem.